A única maneira de aprendermos a desfrutar de onde estamos no caminho para onde vamos é confiando em Deus, crendo que não importa o que aconteça em nossas vidas, tudo vai cooperar para o nosso bem. Muito obrigada por você se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu gostaria de lembrá-lo de que Jesus disse que Ele quer que nós desfrutemos as nossas vidas. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz que Ele veio para que possamos ter e desfrutar a vida em abundância até que ela possa transbordar. E sabe, há várias coisas que podem nos impedir de desfrutar nossas vidas e que talvez pensemos que não. Há também coisas que nos impedem de realmente possuir todas as coisas pelas quais Jesus morreu para nos dar. Então eu tenho trabalhado em uma série chamada de Mentalidades Certas e Erradas. É muito importante ter a mentalidade certa. Eu acho que todos nós lidamos com esta batalha todos os dias de nossas vidas. Eu tive um pesadelo ontem à noite de que eu havia perdido a minha unção. Eu subi para pregar e não havia unção, a pregação não fazia sentido algum. Então, quando eu me levantei nesta manhã, eu pensei, bem, Deus está tentando me dizer algo, será? Então eu pensei, não, isto é apenas o diabo tentando me fazer duvidar de mim. E graças a Deus por conhecermos as Escrituras, a Bíblia diz que o Espírito Santo trará as coisas à nossa lembrança quando precisarmos. E imediatamente o Espírito Santo começou a me lembrar das Escrituras e em poucos segundos eu sabia que aquilo era o diabo tentando mexer com a minha cabeça. Então, eu sempre costumo dizer que onde a mente vai, o homem a segue. Então, podemos realmente ouvir o bastante para ter cuidado com o que pensamos. Tem alguém aqui que nunca pensou a coisa errada? Quem nunca teve que lutar contra seus pensamentos? E é isso aí, a mente é o campo de batalha. E assim, os israelitas eram um grupo de pessoas que fizeram algo que parece ser muito estúpido, mas todos fazemos isso. Isto é, eles levaram 40 anos para fazer o que a Bíblia diz que era uma viagem de 11 dias. 40 anos vagando pelo deserto, quando era para ser 11 dias de viagem pelo deserto. Quantos de vocês podem dizer, eu me identifico? Eu tenho andado vagando pelo deserto há tanto tempo e nem sei o que está errado. Bem, eles achavam que era a culpa dos inimigos. Os hititas, os jebusitas, todos os itas. E todos temos a nossa cota de itas. Pode ser o vizinho mal-humorado itas, o mau-chefe itas. É claro, você não vai ter um destes se trabalha aqui, porque a gente não tem gente assim. Mas todos temos alguém para culpar pelos nossos problemas, não é? Mas a questão é que nunca superaremos nossos problemas até que nós assumamos a responsabilidade por eles. Então, até agora vimos que um dos problemas deles era não saber pensar no futuro. Eles ficavam olhando para o passado. Outro problema que eles tinham era não assumir a responsabilidade por suas vidas e seus problemas. O outro problema que eles tinham era, eles tinham essa mania de eu não consigo, não posso suportar. Sabe? Isso é demais para mim, é muito difícil. Ainda que a Bíblia diga em Deuteronômio, não diga que é muito difícil, porque na verdade o que quer que Deus nos peça para fazer não é muito difícil, mas se pensarmos que é muito difícil, então dificultamos tudo. Então ele também falou sobre aprender a... Você está pronto para isso? Aprender a sofrer com uma boa atitude. Sei que ninguém aqui precisa ouvir nada disso, então vou pregar para mim. Tudo bem. E então, agora nós vemos mais um problema que eles tinham, que é chamado de impaciência. Eu sei que todos nós achamos que temos que ter tudo agora. Não me faça esperar, eu mereço tudo agora mesmo. O que realmente é uma atitude de direito. Nós nunca ouvimos falar dessa palavra anos atrás, quando comecei a pregar esta mensagem, mas dizem que hoje existem muitas pessoas com direitos e pessoas que acham que merecem aquilo pelo qual não trabalharam, sabe?
Eu realmente fico impressionada com isso. Eu não falo isso como um julgamento ou crítica, mas como... Veja, por exemplo, tantos jovens que se casam hoje, que eles querem começar tendo casa própria e... Não se ouvia isso quando Dave e eu nos casamos. A gente casava e morava em um apartamento minúsculo, e você trabalhava e juntava e... Sabe, para ser honesta, embora não gostemos de admitir, isso não é realmente bom para nós, ter as coisas muito facilmente, sabe? Qualquer coisa que venha muito rápido, normalmente não dura muito. Esta é uma boa frase. Se vem muito rápido, se vem muito fácil, então normalmente não dura muito. E assim eles tinham esta atitude de impaciência e em Tiago 1, do 2 ao 4, todos amamos Tiago, eu sei, diz, considere motivo de alegria. Não diz para se sentir alegre. Ele disse para colocar sua mente na direção certa e pensar, isto vai cooperar para o meu bem. Não importa o quanto eu não goste disso, não importa o quão difícil seja agora, Deus é um bom Deus e Ele prometeu que Ele vai fazer tudo cooperar para o meu bem. E eu vou dizer isso em voz alta. E se mantivermos uma boa atitude, veja, se você está em um lugar de deserto na sua vida agora, o modo que você se comporta é que determina quanto tempo ficará nele. Amém? Então Deus quer que cheguemos ao ponto em que confiamos tanto nele que quando estivermos passando por tempos difíceis, ainda assim, nós vamos crer que o inimigo entrou em nossa vida de alguma forma e que tudo é obra de Satanás. Sabe, eu não acredito que Deus faça coisas ruins, mas às vezes Ele não nos tira delas tão rápido quanto nós gostaríamos que tirasse, porque Ele é um pai amoroso. Alguns de vocês que têm filhos, sei que houve momentos em que seus filhos se meteram em problemas e você poderia tê-los tirado daquilo, mas você acaba deixando ali mais um pouco só para que eles aprendam uma boa lição. Sabe, às vezes, se formos libertos de algo muito rápido, nós faremos tudo de novo. Tem um provérbio que diz, se você perdoar, não me lembro se diz empregado ou servo, mas se você perdoar rápido demais, você está convidando-o a fazer tudo de novo. E assim, sempre voltamos ao tema sobre confiar em Deus, não importa o que aconteça. Crer que Deus é bom e que se você confiar nele, não importa o que esteja passando, não importa o quão injusto ou imerecido isto pareça, confie em Deus com o tempo. Eu vou dizer de novo, confie em Deus com o tempo. Nós sempre achamos que temos que receber tudo mais rápido do que recebemos. Bem, por que está demorando tanto? Por quê, Deus, por quê? Mas Deus, acredite ou não, sei que isto vai ser chocante, sabe mais do que nós. E Ele vai nos dar o que é certo para nós na hora certa. Ok? Vamos repetir. Deus vai me dar o que é certo na hora certa. Ok, então, Tiago 1, 2 a 4. Considere como motivo de alegria, meus irmãos, quando passarem por várias provações, pois sabemos que a prova de sua fé produz perseverança ou paciência. Então, deixe que a paciência tenha o seu pleno efeito, para que vocês sejam perfeitos e completos sem falta alguma. Agora, sabe, se na verdade você pensar sobre isso, uau, se você, qualquer um de nós pode ser 100% paciente. Então, não importa onde estivermos, vamos ficar bem. Não importa o que esteja acontecendo conosco, ainda podemos ter alegria. Os israelitas, eu amo Deuteronômio capítulo 8, e eu te recomendo a ler e estudar Deuteronômio capítulo 8, porque ela fala sobre como Deus os guiou. Eu poderia dizer de propósito, naquele deserto, a Bíblia diz que foi para humilhá-los, para prová-los, agora ouça, para ver se eles guardariam ou não seus mandamentos. Então, guardar os mandamentos de Deus quando tudo está bem para você? É fácil. Honestamente, você nem precisa de Jesus para fazer isso. Qualquer um pode ficar feliz se estiver recebendo tudo o que quer, no minuto que quiser. Mas é uma história diferente se você não estiver recebendo o que quer.
Parece que você não está sendo tratado de forma justa. Nada faz sentido e você ainda assim tem esse relacionamento mais profundo com Deus, onde você confia tanto nele que ainda consegue ser feliz onde está. E ele fala de como os levou ao deserto nesses 40 anos para humilhá-los, prová-los, testá-los e para ver se guardava os seus mandamentos ou não. E então ele diz, por quê? Veja, há sempre o porquê que Deus sabe e nós não. Pois o Senhor, seu Deus, está te levando para uma boa terra. E eu quero que todos recebam isso como uma promessa hoje. E todo mundo que está assistindo o programa em TVs ou computadores, isto é para você. Tome isto como uma promessa de Deus. Pois o Senhor, teu Deus, está te levando para uma boa terra. Uma terra de muitos riachos, fontes e nascentes fluindo em vales e colinas. Terra de trigo e cevada e videiras e figueiras. Eu sei que isso não é o tipo de coisa que queremos, mas, sabe, trazendo isso para a cultura de hoje, seria como te levar para uma terra onde você teria sua casa própria e você vai ter um carro sem parcelas para pagar e todos os seus filhos se comportando muito bem e todos na sua família amando a Deus. É tipo uma terra onde você pode comer pão sem escassez e onde não há falta de nada. E ele fala muito sobre esta vida ótima que eles teriam, mas eles tiveram que ser testados primeiro. Não importa o que você acha que você sabe, ou quanta fé você acha que tem, ou que eu acho que eu tenha, nunca sabemos realmente o que sabemos até que aquilo seja colocado à prova. Amém? Números 21, 4 e 5 do Monte Or, eles partiram pelo caminho do Mar Vermelho para dar volta na terra de Edom, e as pessoas ficaram impacientes no caminho. Eis o que acontece quando somos impacientes. Então o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Você nos tirou do Egito para morrer no deserto. Porque não há comida e nem água, e ouça isso, e nós detestamos essa comida inútil. Agora, que comida era esta? Isto era um maná milagroso, com o qual antes eles estavam tão espantados e maravilhados com aquilo. É bem interessante que às vezes você pode ficar tão empolgado com algo, mas quando você se acostuma a ter aquilo por um tempo, agora de repente nós começamos a encontrar falhas. E então, agora essa coisa com a qual você estava tão espantado e dizia ser uma grande bênção há pouco tempo atrás, agora há várias coisas erradas com isso. E vou te dizer, se há algo que como seres humanos todos nós precisamos, é aprender a ser gratos e não começar a considerar as bênçãos de Deus como garantidas. E para ser honesta, qualquer um que seja cristão, absolutamente, realmente, honestamente, não tem nada para reclamar. Porque a vida que nós temos aqui é muito curta em comparação com a eternidade e você vai viver no melhor lugar para sempre, quando o seu tempo aqui acabar. Paciência não é apenas esperar, é como você se comporta enquanto espera. Todo mundo tem que esperar, goste ou não disso. Mas você pode desfrutar no caminho e permitir que outros ao redor também desfrutem? Ou você pode ficar miserável consigo mesmo e com todos os outros? Isso é um fruto do Espírito, e se você verificar, paciência no grego original, ela diz que ela é um fruto do Espírito que cresce somente debaixo de provas. Não tem outro jeito. Então, se você vai orar por paciência, vamos lá, se você vai orar por paciência, se tivéssemos uma série de pregações sobre paciência na mesa de vendas, as pessoas diriam, eu não vou tocar nisso nem com uma vara de 10 metros. Porque elas já deram a volta neste quarteirão algumas vezes e elas sabem que se começarem a orar por paciência, o que você vai receber é algo que você não vai gostar. Então, em Hebreus diz, você precisa de resistência para que quando tiver feito a vontade de Deus, possa receber o que te é prometido. A única maneira de aprendermos a desfrutar de onde estamos no caminho para onde vamos é confiando em Deus, crendo que não importa o que aconteça em nossas vidas, tudo vai cooperar para o nosso bem. Ok, uma outra mentalidade
errada que eles tinham era: o meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Nós não gostamos de assumir a responsabilidade pelo nosso mau comportamento. É sempre culpa de outra pessoa. Eu não teria agido assim se você não tivesse feito isso. Os israelitas fizeram assim. Eles ficavam sempre para sempre colocando a culpa em Moisés e em Deus. Mas até que aprendamos a dizer: eu sou responsável pelo meu comportamento, não a outra pessoa. Concordam comigo? Nós simplesmente não gostamos de encarar, sabe? Eu sou apenas um reclamão e não há razão para isso. Ou, eu não sei. Deus revelou um certo nível de egoísmo para mim na semana passada que eu pensei: nossa, achei que isso tinha acabado. Você nunca acaba com nada, porque Deus te leva mais fundo e mais profundo. Adão e Eva começaram no jardim. Eva pegou a tentação e a deu para Adão. Ele comeu. Mas quando os problemas começaram, ele disse a Deus: foi a mulher que você me deu. Não era culpa só da Eva, era culpa de Deus porque tinha lhe dado aquela mulher, sabe? Eu não gosto do fato de que Eva receba toda a culpa, porque realmente se Adão queria ser o chefe da casa... Agora, homens, acho que você tem que ouvir sua esposa 99% do tempo. Mas tem aquelas raras ocasiões em que você não deve ouvi-la, sabe? E essa foi uma delas. O homem disse: a mulher que você me deu para estar comigo, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher disse: bem, a serpente me enganou. E eu comi. Então Adão culpou Eva e Eva culpou o diabo. No entanto, quando Deus entrou em cena, ele realmente corrigiu Adão, Eva e o diabo também. Então, todos eles tinham a sua parte ali. Sim. Bem, se eu não fosse tentado, bem, você pode esquecer, porque a tentação faz parte da vida. A Bíblia diz que ela vem e que sempre virá. Espera-se que amadureçamos e cresçamos ao ponto em que, quando a tentação chegar, possamos resisti-la. Temos outro grande exemplo na Bíblia sobre Abrão e Sarai, que eram seus nomes antes de Deus dar a eles outro nome. E nos tempos da Bíblia, o significado do nome era muito, muito importante. E Deus os havia prometido que teriam seu próprio filho, ainda que fossem muito velhos, para ter filhos. Então isso só seria possível através de um milagre, ou não iria acontecer. E claro, como todo mundo, eles esperavam muito tempo e nada acontecia. Deixe-me contar um segredinho. É algo que aprendi e isto realmente me ajuda e pode ajudar você também. Quando eu começo a pensar: Deus, será que eu realmente ouvi de ti? Isto vai mesmo acontecer? Sabe, você poderia fazer isso e nem mesmo precisaria sair do trono. Por quê? Por que está demorando tanto? E eu aprendi a apenas... Se eu estiver onde eu posso falar em voz alta, eu abro minha boca e digo: eu creio que Deus está trabalhando nisso agora mesmo. Só porque não estamos vendo nada não significa que Deus não esteja trabalhando. Porque o que Ele faz é que Ele trabalha nos bastidores. E então, de repente, vemos os resultados e parece um milagre. Mas Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. A Bíblia diz: enquanto cremos, Deus trabalha. Então, a única coisa que impede Deus de trabalhar é se nós pararmos de crer. Então, Deus estava trabalhando na vida deles o tempo todo. Talvez mudando atitudes, sabe? Nada traz mais à tona uma atitude ruim do que uma longa espera. E assim, se eu ler os primeiros 6 versos, e eu só vou ler uma parte deles aqui para você entender, diz: agora Sarai, esposa de Abraão, não lhe deu filhos. Embora Deus tivesse prometido, não acontecia. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar, e Sarai disse a Abrão: eis que agora o Senhor me impediu de ter filhos. Vá com a minha serva e talvez eu tenha filhos através dela. E mais uma vez, nós vemos que o homem não deveria ter escutado a esposa. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Então, depois que Abrão viveu 10 anos na terra de Canaã, Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e então ela deu a Abrão, seu marido, para ser sua concubina. Agora,
Qualquer mulher sabe que isso é burrice. Sabe, você não vai conseguir nada além de problemas se você fizer isso. Então, o que aconteceu? Agar era leal a Sarai antes disso, ela a adorava, ela a amava, ela tinha uma boa atitude em relação a ela, mas então, quando concebeu, ficou grávida? Ela disse, quando ela viu que havia concebido, ela olhou com desprezo para sua senhora. Então, eu acho que foi bem assim, nhan, eu estou grávida e você não. E Sarai disse a Abrão, que o mal feito a mim caia sobre ti. Esquecendo que foi dela a ideia. Eu dei a você a minha serva, e quando ela viu que havia concebido, ela olhou para mim com desprezo. Que o Senhor seja juiz entre mim e ti. Então Abraão retrucou Sarai. Mas Abraão disse a Sarai, eis que a tua serva está em seu poder, faça com ela como você quiser. É bem interessante se você realmente olhar através da palavra de Deus, em todos os lugares onde as pessoas tentam culpar outras pessoas por seus problemas, e nossa, eu tive muita experiência em primeira mão com isso. Depois de ter sido abusada pelo meu pai na infância, realmente tive um começo difícil, e eu tive um mau comportamento nos primeiros anos do meu casamento com Dave, e eu levei anos e anos para entender que eu tinha que assumir a responsabilidade pelo meu comportamento. A Bíblia diz que cada pessoa ficará diante de Deus e dará conta de suas vidas. Lembre-se do que eu vou dizer. Deus nunca lhe pedirá para prestar contas de outra pessoa, e Ele nunca vai pedir que outra pessoa preste contas por você. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade por nossas vidas. Salmos 51:6, eis que você se deleita com a verdade no íntimo e me ensina a sabedoria no íntimo do coração. Davi havia cometido adultério com Betseba, e eles tiveram um filho e ele mandou matar o marido dela, e um ano depois, Abrão ainda, quero dizer, Davi ainda estava tentando adorar a Deus, mas ele não havia se arrependido de coração. Então, nós não podemos ter pecados escondidos e culpar todo mundo ou tentar ignorar o que nós fazemos de errado. Deus quer que nós sejamos verdadeiros. Por quê? Porque só a verdade pode nos libertar. Nada mais nos liberta. Amém? E eu espero que você tenha gostado disso. Alguém foi convencido mesmo que só um pouco, talvez, por alguma coisa. Não sei sobre você, mas amo ensinar sobre o comportamento e atitudes, porque eu acho que às vezes nós pensamos, bem, eu acredito em Jesus, bem, então precisamos agir como Ele e também nos comportar como Ele.
Sua história não precisa ser o seu destino. Eu não tive um bom começo na vida. E muitos de vocês não tiveram um bom começo na vida. Mas é como você termina que as pessoas realmente se lembram. E não importa como você começou, você pode realmente ter um fenomenal final. Pessoas com a alma ferida querem controlar tudo. Alguém aqui está cansado de tentar controlar o mundo inteiro? Quero dizer, alguém está exausto de tentar controlar todo mundo e todas as coisas? Ok, hoje você pode desistir. Porque eu tenho um segredo para te contar. Você não está no controle de nada. Nunca esteve, nunca estará. Mas quer saber? Pessoas que são feridas não se tornam controladoras porque são más. Elas nem sabem o que estão fazendo. Sabe, eu era controladora, mas fazia isso por medo de me machucar. Veja, eu cresci com um pai que controlava tudo, e tudo que ele fazia era para o seu próprio benefício, e todos os outros se machucavam. Então, eu acho que eu tinha aprendido que se você estiver no controle, você é o único que não será ferido. E assim, as pessoas que são controladoras não são necessariamente ruins. Elas podem ter medo de que se elas não estiverem no controle, alguém vai tirar vantagem delas, sabe? E você diz, bem, mas vão mesmo. Bem, a questão é, não vou ficar aqui pedindo que você confie nas pessoas, porque pessoas vão machucá-lo, mas nós podemos confiar em Deus. Veja, você desiste de tentar controlar tudo e se coloca nas mãos de Deus e diz, bem, Deus mesmo, que eles me maltratem, isso é um problema seu, porque você é o único que poderá consertar isso. Em algum ponto nós temos que sair do meio de tudo isso e nos entregar a Deus e dizer, Deus, você é o meu vingador e você é o único que vai poder consertar o que está errado na minha vida, e eu vou parar de tentar controlar tudo. Mostre-me o que você quer que eu faça e eu vou fazer o que você quer que eu faça, e eu não vou me responsabilizar pela vida de mais ninguém. Alguém precisa disso hoje? Sei lá, talvez uma ou duas pessoas. As pessoas feridas se tornam muito boas em viver uma vida de pretensão, nunca expressando seus verdadeiros sentimentos ou pensamentos sobre nada. Elas simplesmente fazem o que acham que todos querem que façam para que consigam deixar todo mundo feliz. E depois de fazer isso por um tempo, então se ressentem dessas pessoas que estão controlando-as. Quando são elas que permitem que façam isso? O Dr. Henry Cloud disse que você recebe o que você tolera. É hora de alguns de vocês começarem a se defender e você nunca fez isso em toda a sua vida e vive amargurado por isso. Mas você recebe o que você tolera. E cedo ou tarde você tem que dizer, eu mereço respeito, e então você vai me dar isso, ou nós não iremos andar juntos mais. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre as atitudes, e as pessoas que são feridas geralmente têm más atitudes. Para começar, elas geralmente são bem negativas. Geralmente, quase têm medo de pensar que algo de bom pode acontecer com elas, porque elas tiveram uma longa situação de histórias ruins acontecendo.
E se você for como eu era, você chega a um ponto onde imagina estar esperando um problema e você está protegendo a si mesmo. Você não quer mais ser desapontado. Alguém sabe o que eu digo? Ok. Então você tem uma atitude amarga. Mas, mesmo que você não seja capaz de mudar todas as circunstâncias em sua vida, a sua atitude pertence somente a você. É sua e somente sua, e ninguém pode fazer você ter uma atitude ruim se você se recusar a tê-la. E sabe, quando você começar a ter uma boa atitude, é aí que Deus pode começar a fazer coisas por você que vão surpreendê-lo. A Bíblia tem muito a dizer sobre atitude. Uma atitude é apenas a resposta do pensamento que você decide tomar nos relacionamentos, numa situação, numa circunstância do que aconteceu com você. Durante anos eu odiei o meu pai pelo que ele fez comigo e um dia Deus sussurrou em meu coração: pessoas feridas ferem outras pessoas. Então eu entendi que ele me machucou porque alguém o havia ferido. Isso facilitou muito para que eu começasse a caminhar em direção ao perdão. Se você tiver uma boa atitude, Deus pode te mostrar coisas, Ele pode te contar segredos, Ele pode fazer você entender coisas que vão te libertar. A Bíblia diz que esta mesma atitude que estava em Cristo Jesus esteja em você. Deixe que Ele seja o seu exemplo de humildade, sem egoísmo. Bem, duas coisas que as pessoas feridas têm dificuldades em não ser egoístas, porque temos medo de que se não cuidarmos de nós mesmos, ninguém mais cuidará. E a humildade está fora de questão, porque você enxerga a humildade como uma fraqueza, e você acha que se você se humilhar, todo mundo vai passar por cima de você. Eu estou certa agora? Veja, a vida real começa, ouça-me, quando você não fica tentando provar mais nada. Então eu quero que olhemos para o verso 6, Filipenses 2:6, na Bíblia amplificada. Isso é muito legal e diz: Ele, embora existisse na forma e essência imutável de Deus, como sendo um com Ele, possuindo a plenitude de todos os atributos divinos, toda a natureza da divindade. Pense em Jesus sendo a forma de Deus, vindo até aqui voluntariamente para entrar em um corpo humano. A melhor analogia que eu poderia pensar é que seria como eu concordar em ir ser uma formiga. E esse ainda é um exemplo pobre. Ele deixou de lado Ele não deixou de lado sua divindade, porque nunca se afastou dela, mas ele colocou essa parte dele de lado e assumiu uma forma humana para que pudesse se identificar conosco e pagar pelos nossos pecados. Mas vamos terminar de ler isso. Ele não considerava a sua igualdade com Deus como algo que ele tinha que entender, como se ele já não a possuísse ou tivesse medo de perdê-la. Veja isso, como se ele já não a possuísse ou tivesse medo de perdê-la. Veja, Jesus conseguia fazer o que ele fazia porque ele sabia quem ele era. Ele não estava tentando provar quem ele era, ele sabia de onde vinha, ele sabia para onde ia, ele sabia que estava em uma missão de Deus. E ele, Deus, foi capaz de vir aqui e assumir a forma de um servo. Veja, e as pessoas que sabem quem elas são podem fazer qualquer trabalho e não se sentir menosprezadas por ele. Vamos lá? Se você sabe quem você é em Cristo, você pode ser o zelador e saber que você é tão importante quanto o presidente da empresa, sabe? Isso não importa. Você pode viver numa mansão ou pode viver em um apartamento, porque a sua alegria não está no que você possui, ou em quem você conhece, ou na etiqueta das suas roupas. Deixe-me te dizer algo, é incrivelmente libertador quando você chega ao ponto de dizer: Deus me ama, eu sou o filho dele, eu não sou um acidente, ele me criou, ele tem um propósito para mim, e talvez as pessoas tenham passado a vida inteira tentando destruir-me, mas ele é meu restaurador e eu estou caminhando para ele. Amém?
Sua história não precisa ser o seu destino. Eu não tive um bom começo na vida. E muitos de vocês não tiveram um bom começo na vida. Mas é como você termina que as pessoas realmente se lembram. E não importa como você começou, você pode realmente ter um fenomenal final. Deixe de lado o que ficou para trás e continue com o que Deus tem para você. Amém. E, como eu disse, pessoas feridas têm problemas com a humildade porque, para elas, isso é um sinal de fraqueza. Mas, na verdade, a humildade é definida como força sob controle. Jesus poderia ter feito qualquer coisa a qualquer momento, assim como ele disse a Pedro quando os soldados entraram no jardim para o levar preso, e Pedro rapidamente tirou a espada e cortou a orelha de um dos homens, e Jesus precisou colocar a orelha de volta e cuidar daquilo e dizer a Pedro: você não sabe que se eu quisesse eu poderia chamar legiões de anjos? Eu não preciso fazer isso, eu estou fazendo isso porque é isso que meu pai quer que eu faça. Então a questão é se eu não sei, seja o que for, sabe? Se você gosta de limpar, algumas pessoas adoram limpar a casa. Eu tenho uma moça que limpa a casa para mim, às vezes ela ama limpar. Eu digo: Deus abençoe, eu não amo fazer isso. E veja, todos nós amamos algo. Deus tem tudo isso arranjado para que todas as necessidades sejam atendidas se conseguirmos nos livrar do nosso orgulho estúpido e apenas fazer a parte que Deus nos deu para fazer, sem sentir que isto vai nos diminuir. Estão aí? Veja, alguns de vocês, a última coisa no mundo que você gostaria é de estar no comando de algo, mas você acha que não é tão bom quanto a pessoa que está no comando, então você tenta ficar no comando e isto te deixa infeliz o tempo todo. Vamos lá. Uma vez ofereceram uma promoção no trabalho ao meu marido e ele se recusou. Eu pensei que ele estava louco, porque eu ainda tinha toda a minha bagagem. Eu pensei: nossa, quanto mais importante você se parece, mais importante você é. E sabe, se você é o chefe, então, uau, todo mundo tem que fazer aquilo que você manda. Pessoas feridas gostam de dizer a todos o que fazer. E então ele disse: eu não quero isso. Ele disse: sabe, eu não quero ter todo esse incômodo, sendo que eu nem vou ganhar tanto dinheiro assim, sabe? Eu vou ter que viajar. Eu vou ter todo tipo de responsabilidade. Eu estou feliz onde eu estou. Bem, eu não conseguia entender que alguém pudesse ser feliz onde estava, porque todo o meu valor e mérito vinha de sempre fazer mais e subir a escada, e ser a melhor, e ser amarga, e ser melhor, e ser melhor, e ser melhor. Eu não podia ser apenas boa, eu tinha que ser melhor do que você. Vamos lá. Veja, Deus supre todas as necessidades. Todo mundo tem um papel e todo mundo pode fazer sua parte se conseguirmos nos livrar de anexar o nosso valor e mérito ao que fazemos e ao que o mundo diz ser importante e o que o mundo diz não ser importante. Nunca diga: eu sou apenas uma mãe que fica em casa. Eu só limpo casas para as outras pessoas. Quando você coloca a palavra apenas ali, isso automaticamente leva tudo para este nível mais baixo, como se, sabe, eu sou apenas uma mãe que fica em casa, como se isso fosse algo de quem não sabe nada. Olha, eu prefiro sair e trabalhar em 3 empregos do que ficar em casa cuidando de 5 filhos. Você não teve um dia duro de trabalho até fazer isso. Amém? Então você fala que o seu trabalho é ingrato. Você deveria dizer: eu sou uma mãe que fica em casa. Eu estou criando 4 gigantes para Deus. Amém. O que quer que você faça, faça com orgulho. Pessoas feridas não apenas têm dificuldades em manter uma atitude positiva, elas passam por momentos difíceis, muito difíceis, seguindo o novo mandamento que Jesus deu para todos nós, o qual é amar as outras pessoas como você ama a si mesmo, porque você não se ama. Você nem gosta de você.
Eu me tornei uma cristã séria, comecei a ouvir todas aquelas mensagens sobre amar as pessoas. E nossa, eu queria e eu tentei. Eu me esforçava tanto para amar as pessoas, eu nem gostava de gente. A minha atitude era, se eu não te conheço, eu não preciso te conhecer, eu não quero te conhecer. Sabe? Vamos lá. E eu estava me esforçando tanto para amar as pessoas e eu fazia um bom plano todas as manhãs deitada na cama, mas só durava até meus pés tocarem o chão. Quem aqui faz planos para a santidade antes de levantar? Quanto tempo dura? Você pode apenas dizer, Deus, eu vou agir como idiota se você não me ajudar. E então, eu tenho medo de me levantar sem você. E Deus finalmente mostrou-me, você não consegue amar ninguém porque você não ama a si mesma. Vamos lá, você não pode dar o que você não tem. Deus derrama seu amor em nós para curar as nossas almas feridas. Nós recebemos esse amor, Ele nos permite amar a nós mesmos, e assim então Ele nos permite falar sobre as coisas de Deus, deixando seu amor fluir através de nós para outras pessoas, e especialmente para as pessoas que não são salvas. Vamos, você não pode amar somente os seus irmãos e irmãs que são cristãos? Agora vire-se para alguém da igreja e diga, eu te amo com o amor do Senhor. Eu ainda estou tentando descobrir o que é isso. Deus disse, se você só vai amar as pessoas que também te amam, que valor isso tem? Qualquer um pode fazer isso, mas Ele disse, ame seus inimigos, faça bem aqueles que abusaram de você, que te machucaram, que te usaram. Aí sim você está fazendo algo. Mas você não pode fazer isso se você não sabe quem você é. É isso que é a cura da alma. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela total renovação de sua mente, provando por si mesmo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Veja, você tem isso em seu espírito. E Deus, Ele quer colocar isso em sua vida. Ele quer que as pessoas o vejam brilhando através de você. Deixe sua luz brilhar. As pessoas precisam ver Deus através de você. Os descrentes não estão lendo a sua Bíblia. Mas se você tem algo na sua vida que faça parecer que você é cristão, até mesmo adesivo, eles estão observando. Deixe a sua luz brilhar. Mas enquanto estivermos todos feridos e machucados por dentro, temos que ter a nossa mente renovada, temos todas essas coisas boas em nós, mas você tem que acreditar. E veja, não é errado acreditar, eu fui justificado com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Eu fui perdoado, eu fui criado por Deus conforme a sua imagem. Deus tem um propósito para mim, Ele tem um plano para mim. O mundo precisa de mim. Eu sou importante. Sabe, não deixe de pensar que você é importante. Você é importante. Você tem um papel a desempenhar. Tudo bem. Deixe-me falar com você sobre upgrades. Nossa, nós queremos upgrades. Queremos upgrades porque queremos que todos os equipamentos que Deus nos deu funcionem ao máximo como o melhor. Ok, bem... Jesus está oferecendo um upgrade para a sua vida. E o que eu quero saber é quem hoje... Você gostaria de ficar na fila desde a meia-noite para conseguir o upgrade para o seu telefone? Mas eu anunciei um livro e você pensou, eu preciso disso, mas você não ficará na fila naquela mesa de materiais por 5 minutos para conseguir o upgrade para a sua vida? Nós temos que começar a entender o que é importante. Quantas pessoas montariam uma cadeira meia-noite e se assentariam do lado de fora à noite só para conseguir se assentar neste lugar? Sim, alguns fizeram isso. Tem alguns que são muito radicais e fizeram isso. Quero dizer, havia pessoas na fila desde as 7h30. 7 da manhã até mais cedo do que isso. Veja, você é um cristão faminto e você diz, se houver um upgrade disponível, eu vou pegar para mim. Vamos, eu estou te oferecendo o upgrade.
Você tem alegria, tem paz, tem confiança, coragem, se sente amado por Deus, tem bons amigos. Você está dando bons frutos ou apenas desperdiçando sua vida à deriva do dia a dia? Deus quer que o seu tempo aqui conte. Faça a diferença. Faça alguém feliz todos os dias. Coloque um sorriso em 3 rostos todos os dias. Apenas faça alguém sorrir. Faça alguém feliz. Eu recebi um incentivo esta manhã do meu filho. Ele acabou de me enviar uma mensagem. Esta manhã eu estava sentado estudando e me preparando para vir aqui, o que eu faço há 40 anos, sabe? E ele escreveu: eu ouvi dizer que houve uma grande multidão ontem à noite. Eu disse, quase tive que dispensar algumas pessoas. Ele disse, eu só quero que você saiba que eu estou muito orgulhoso de você e de tudo que você realizou. E você é a minha heroína. Bem? Ah, meu Deus! Quero dizer, ele melhorou o meu dia. Sabe, foi tipo... E quer saber? Você tem a habilidade de fazer isso por alguém. Se conseguirmos superar a nossa própria dor por tempo bastante, superarmos a nós mesmos por tempo bastante para dizer, Deus, me use para alguma coisa frutífera hoje. Não precisa te custar dinheiro. Você sabe quantas pessoas tristes, desesperadas, desencorajadas, solitárias, o mundo está cheio e com apenas uma palavra certa, uma única palavra no momento certo pode mudar a vida de alguém e você tem a habilidade de fazer isso se você se levantar e tirar o foco de si mesmo para deixar Deus te mostrar algo. Ok, você está pronto para isso? Eu vou dizer a verdade. Quanto mais você faz outra pessoa feliz, mais você será feliz. Não existe uma pessoa egoísta e feliz ao mesmo tempo. Elas não existem, mas pessoas que foram feridas, e eu entendo, eu já passei por isso. Você se fecha tanto em si mesmo e nas suas próprias feridas e no que foi feito com você e no que não foi feito para você e aquilo que as pessoas não fizeram por você. No quão oprimido você tem sido que não consegue pensar em nada, exceto na sua própria dor. E eu estou dizendo isso hoje. Entregue a Jesus e apenas diga a Ele: eu não posso fazer nada a respeito do que aconteceu, mas se eu vou acreditar no que esta senhora está dizendo neste púlpito, então eu posso fazer muito sobre o que ainda vai acontecer. Vamos lá? E hoje, Jesus, eu estou declarando que eu quero o upgrade que você tem para a minha vida. A única maneira de qualquer um de nós saber o que é certo, quando você é ferido, você tem ideias, atitudes e pensamentos tão distorcidos sobre as coisas, sabe? Mas você não entende. Você não entende. O meu pai me ensinou a suspeitar de todas as pessoas. Quantas vezes eu ouvi dizer, você não pode confiar em ninguém? Você não pode confiar em ninguém. Então eu não confiava em ninguém. Mas então Deus diz, eu quero que você confie em mim. E eu vou cuidar de todo o resto. Nós não sabemos o que é normal, a menos que aprendamos o que está neste livro.
constantemente tomando decisões sobre o que nós vamos fazer. E eu acho que a única atitude aceitável que um crente em Jesus Cristo pode ter é a mesma que o salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu espero que você realmente se divirta hoje. Eu vou falar com você hoje sobre o medo. Todos experimentamos o medo em nossas vidas. O medo traz tormento. E Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. E eu não sei com que você pode estar lidando agora, mas posso dizer com segurança que a maioria das pessoas nos assistindo hoje estão lutando com algum tipo de medo. E sabe, o salmista Davi disse: eu não vou temer o que o homem pode fazer comigo. E eu não acho que Davi estava dizendo: eu não vou sentir medo, sabe? Eu acho que ele estava fazendo uma declaração: eu não vou temer. Eu acho que esta é uma decisão que todos precisamos tomar, talvez, muitas vezes em nossas vidas. Só existe uma maneira de conquistar e superar o medo, e é com a fé. Quando o medo bater em sua porta, mande a fé para abri-la. O medo e a fé são duas coisas realmente opostas. Nós recebemos todas as coisas de Deus pela fé e recebemos tudo o que o inimigo quer para nós pelo medo. Então, realmente devemos aprender a escolher viver pela fé. Em Romanos 14, 23, há uma escritura que é surpreendente para mim. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho que dizer: oh, uau! E termina dizendo: o que quer que não vem da fé é pecado. Agora imagine isso. Deus quer que nós vivamos de fé em fé, em fé, em fé, em fé. Não de fé ao medo e à dúvida, à incredulidade, ao pavor, e depois colocamos um pouco de fé. Ele quer que consistentemente vivamos pela fé. Isto significa simplesmente pôr a nossa confiança em Deus, acreditando que Ele te ama, que Ele enviou Jesus para morrer por você, que Ele tem um bom plano para a sua vida e que Ele prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Há muitos lugares na palavra de Deus onde a Bíblia diz: não temas. A única razão que elas nos dão para não temer é porque eu estou contigo. Deus diz: não temas, porque eu estou contigo. E eu quero que você tome posse disso agora e apenas entenda o fato de que Deus está com você. Jesus disse: eu nunca vou te deixar, nem te abandonar. E sabe, na maioria das vezes, as coisas que nós tememos, o medo que nós experimentamos é realmente pior e mais atormentador do que se aquilo realmente tivesse acontecendo. Mas o medo, M-E-D-O, às vezes significa se defender de provas falsas que parecem reais. O inimigo pode nos fazer temer coisas que nunca acontecerão em nossas vidas, sabe? E nos causar tormentos por muito tempo. E assim sempre vamos experimentar o sentimento de medo, mas podemos aprender a fazer com medo. Eu ouvi uma história há muitos anos que realmente me ajudou a respeito do medo, sabe? Eu já pregava sobre o medo, mas eu sempre senti que estava esquecendo de algo, não sabia exatamente o que era e... Então eu ouvi uma história sobre uma mulher que deixou o medo, sabe, governar a sua vida inteira. E eu não sei onde você está, na área do medo, ou que nível de medo você tem, ou talvez você não tenha nenhum medo, mas talvez você tenha tantos medos que não conseguiria sequer escrever todos num pedaço de papel. Mas esta pobre mulher, ela tinha medo de dirigir à noite, ela tinha medo de altura, ela tinha medo do escuro, ela tinha medo de tantas coisas. E ela era cristã, ela era uma crente, e uma das suas amigas cristãs foi visitá-la e ela estava fazendo o que sempre fazia, estava reclamando sobre tudo que havia sido roubado dela por causa do medo. E ela estava falando sobre uma coisa em particular que ela queria fazer, mas estava com medo de fazer e sabe quão mal ela se sentia porque aquilo havia sido roubado dela. E a amiga dela olhou para ela e simplesmente disse: por que você não faz isso mesmo com medo? Bem, porque Deus estava tentando me ensinar algo, sabe? Eu entendi na mesma hora. Mas eu quero tentar esclarecer isso para você hoje.
Quando Deus diz não temas, Ele não está dizendo para você não sentir medo. Eu acho que isso é uma espécie de aviso de que você vai sentir medo. Eu não sei dizer se isto é 100% preciso ou não, mas eu ouvi dizer que há 365 diferentes escrituras ou referências sobre o medo na Bíblia, então seria uma para cada dia do ano. Eu acho que o medo é a principal coisa que Satanás usa para tentar controlar as pessoas. O medo te impede de seguir em frente. Quantas e quantas coisas você acha que o inimigo roubou de você ou te impediu de fazer só por causa do medo? E então, nós precisamos entender que nós não precisamos nos curvar ao medo só porque nós sentimos medo. Fazer com medo, o que significa isso? Você pode tremer, pode se sentir nervoso, você pode suar, pode sentir como se fosse desmaiar e cair, mas ainda não significa que você não pode fazer algo enquanto se sente assim. Coragem, na verdade, é seguir em frente mesmo na presença do medo. Coragem não é nunca não sentir medo. Coragem é sentir o medo e fazer o que você acredita que Deus quer que você faça, mesmo assim. Tive muitos casos na minha vida onde precisei fazer isso. Na verdade, eu não estaria no ministério hoje se eu não estivesse disposta a sair e fazer, mesmo com medo. E então, eu quero falar com você sobre a fé. E também um pouco sobre o medo. E eu espero e oro para que a palavra penetre profundamente em seu coração e que você realmente encontre alguma ajuda nesta área do medo. E eu acredito que, seja qual for a palavra pregada, que há poder nela para libertar pessoas nesta área também. Então, eu estou crendo hoje que, enquanto você ouve a palavra, há um poder disponível para te libertar, se você estender a mão e recebê-la. Hebreus 11:6. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se achega a Ele deve crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Deus quer que nós acreditemos. Primeiramente, acreditemos que Ele é, que Ele existe, e Ele quer que acreditemos que Ele é bom. Creia que Deus existe e acredite que Ele é bom. Esse é o começo. E tantas vezes nos perguntamos o que Deus quer de mim. Eu acho que há um pequeno demônio que é enviado para se assentar em nossos ombros, sabe? Todos os dias e sussurrar em nosso ouvido o dia todo. O que você vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Parece que todo mundo quer saber o que vamos fazer e alguns dos discípulos foram até Jesus e perguntaram, isso está registrado em João 6, 28, 27, 28 e 29. O que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para fazer as obras que Deus quer que façamos? Então a resposta veio, esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Consegue imaginar isso? O que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu creia. Bem, sim, eu sei disso, mas o que Ele quer que eu faça? Sim, há coisas que Deus nos dá para fazer, sabe? Mas a fé sempre terá que vir primeiro. Primeiro você tem fé. E essa fé permite que você tome medidas ousadas para fazer aquilo que você acredita que Deus te pediu para fazer. Eu sempre me surpreendo quando penso em quando Josué estava guiando os filhos de Israel para a terra prometida, ele teve que atravessar o Jordão e era muito profundo para eles atravessarem. E Deus disse a ele para seguir em frente. Bem, você tem todo o Rio Jordão na sua frente, mas o que acho muito interessante é que a água não se abriu até que ele colocasse os pés nela. Você já ouviu alguém dizendo, eu coloquei o meu pé nisso agora? E o que elas querem dizer com isso é, ok, eu comecei algo, agora, se Deus não me ajudar, certamente eu vou falhar. E Deus quer que façamos isso, Ele quer que tomemos medidas de fé com base no que nós acreditamos que Ele falou conosco, sabe? Quer sintamos que Ele falou ou não. E muitas vezes nós sentimos que Deus não aparece até aquele segundo quando nós damos aquele passo, mas muitas pessoas nunca estão dispostas a dar esse passo. Elas querem sentir algo, elas querem sentir coragem, elas não querem ter medo enquanto fazem aquilo, mas não é dessa maneira
que Deus trabalha. Eu posso dizer que toda vez que eu subo em um púlpito, eu não sei exatamente o que Deus vai fazer até que eu abra minha boca e veja o que sai dela. Agora, eu já tive muitas experiências com Deus e então eu sei que Ele não vai me decepcionar, mas sabe, muitas vezes não importa o quanto eu estude ou que tipo de plano eu faça, tudo é tão diferente do que eu pensei que seria. O que devemos fazer para fazer as obras de Deus? Isso é o que Deus requer de você, que você acredite. Sabe, quando a família de Lázaro estava esperando Jesus chegar, eles haviam chamado Jesus quando Lázaro ainda estava vivo e apenas doente. Mas a palavra de Deus diz que ele esperou de propósito até Lázaro morrer. Na verdade, quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias e a Bíblia diz que ele amava Lázaro. Em nossa mente natural, podemos pensar, bem, que tipo de amor é esse? Sabe, você não veio me ajudar quando precisei, então, quando ele apareceu... Claro que Marta disse, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse a ela, eu não disse a você, crê somente e você verá a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação da sua excelência. Jesus, claro, não foi ameaçado pelo fato de que Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele tinha o poder de ressurreição para ressuscitá-lo dos mortos, mas gosto do fato de que ele disse a ela, ele disse, eu não te disse crê somente, isso é o que a versão amplificada diz, se você simplesmente crer. Sabe, acho que muitas vezes isso é tudo o que precisamos fazer, precisamos somente crer, continuar acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe, ele nem sempre faz exatamente o que queremos que ele faça, mas ele sempre faz algo. E ele sempre faz a coisa certa para as nossas vidas. Pode não ser o que pensávamos que ele deveria fazer, mas podemos aprender a confiar nele mais do que confiamos em nós mesmos. Eu estava pensando nesta manhã como, às vezes, quando nós nos cumprimentamos, às vezes, alguém diz, como você está indo? E eu pensei, esta é uma maneira boba de cumprimentar alguém, sabe? Precisamos preocupar mais com a pessoa do que com o que ela faz. Mas nós ficamos tão focados no fazer, achamos que é assim que conseguimos a aprovação de Deus fazendo, e que é assim que conseguimos a aprovação das pessoas fazendo. E sim, Deus quer que nós façamos as coisas, mas primeiro Ele quer que tenhamos fé. E então teremos a fé para fazer as coisas que nós fazemos. E usando essa fé, elas serão muito mais fáceis para nós do que se tentássemos fazê-las sem a fé. E você pode dizer, bem, espere um minuto, Joyce, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho nenhuma fé. E quer saber, isso é absolutamente falso. Porque a Bíblia diz, em Romanos 12:3, que Deus, Ele deu a todos os homens uma medida de fé. E o que isso significa? Significa que todo mundo tem fé suficiente para fazer o que Deus lhes designar para fazer. Pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês para não pensar de si mesmos mais do que deveriam pensar, mas pensem com julgamento sóbrio, cada um de acordo com aquela medida de fé que Deus atribuiu a ele. Sabe, nós olhamos para algumas pessoas e vemos as coisas que estão acontecendo em suas vidas e sabe, talvez eu veja um casal e houve um acidente de carro, eles perderam 3 filhos de uma vez e eu penso, eu não sei como você faz isso, eu não sei como você vai se recuperar disso. Bem, veja, eu não tenho a graça para fazer o que eles fizeram, então naturalmente eu não consigo entender. Ou eu vejo uma mulher que está vivendo com o marido alcoólatra e tentando permanecer firme, orando por ele, porque ela crê que Deus quer que ela faça isso, e eu penso, não sei se conseguiria fazer isso. Mas veja, seja o que for que Deus quer que façamos, Ele dá a nós a fé e a graça para conseguir fazer aquilo. As pessoas me dizem o tempo todo, como você faz tudo isso que você faz? Bem, é porque eu tenho a graça de Deus em mim, Ele colocou a fé em mim para fazer. Eu olho para trás e eu penso, como eu fiz isso? Eu não tive formação para fazer isso, não tive ninguém para me ajudar, eu não tinha nenhum dinheiro, mas eu ainda me lembro de uma das primeiras grandes
oportunidades e eu vinha fazendo pequenos estudos bíblicos e outras coisas, mas estava crendo em Deus para conseguir fazer coisas maiores. E fui convidada para uma conferência no último segundo porque um dos palestrantes havia cancelado, que não é tão empolgante. É empolgante ser convidada, mas não é empolgante pensar que você é a segunda opção, que você é aquela pessoa para se chamar em caso de emergência. E então, muitas pessoas que estavam naquela conferência eram conhecidas, pessoas de grandes nomes, e todas elas tinham títulos extravagantes, doutor e reverendo, profeta e profetisa, e lá estava a Joyce. Bem, havia 900 pessoas naquela conferência e pareciam 9 milhões para mim. Eu era apenas uma palestrante de workshop, eu não era uma das palestrantes principais, e assim eles pediram, na noite de abertura, para todos os palestrantes de workshop subir e apenas dar uma sinopse de cerca de 1 minuto sobre o que iriam falar no dia seguinte. Eu estava com tanto medo, tão assustada, tremendo e suando. A boca estava seca. Eu estava tão assustada que quando eu abri a boca para tentar dizer algo, só saiu um grunhido, sabe? E sabe, eu sou muito ousada, então para eu dizer que a minha voz... Eu estava tão assustada que a voz não estava funcionando. Eu estava muito assustada. Bem, sabe, eu ainda olho para trás. Naquela noite eu tinha uma decisão a tomar. Eu poderia correr para fora do palco em constrangimento, arrumar minhas coisas e voltar para a frente onde eu moro, que é o que o diabo queria que eu fizesse, ou eu poderia tentar mais uma vez, crendo que Deus iria aparecer. E já que eu estou aqui, é óbvio que eu tentei mais uma vez. E no dia seguinte, o meu workshop estava totalmente cheio, pessoas de pé no corredor, tentando ouvir. E assim, Deus honrou aquele passo de fé que eu dei. Mas as águas não se abriram até que eu colocasse os meus pés nelas. Quando o medo vem até você, você precisa abrir a boca em voz alta e dizer: eu confio em Deus. Confio em Deus. Não importa se você tem que dizer isso 1000 vezes por dia, diga: eu confio em Deus. E lembre-se, nós temos fé o bastante para fazer o que for preciso fazer, mas nós temos que escolher. Sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Isto significa que podemos fazer escolhas sobre o que vamos acreditar e o que vamos fazer. E se você realmente pensar sobre isso, há um monte de forças opostas no mundo, ao bem e o mal, o amor e o ódio, a depressão e a alegria, a dureza e a bondade, o barulho e o silêncio, o positivo e o negativo. E então, realmente, nós estamos constantemente tomando decisões sobre o que vamos fazer. E eu acho que a única atitude aceitável que um crente em Jesus Cristo pode ter é a mesma que o salmista Davi tinha, sabe? Eu não vou temer. E hoje eu quero que você guarde isso dentro de você. Eu não vou temer. Eu não disse eu não vou sentir medo. Você sentirá medo em momentos diferentes da sua vida, eu sinto, você também, e todo mundo sente, e provavelmente isso vai durar enquanto vivermos. Mas nós não precisamos ceder a isso. Nós podemos responder a esse medo com a fé e dar um passo e seguir em frente e fazer o que cremos que Deus nos pediu para fazer. E essa é a única maneira pela qual você será bem-sucedido. Sabe, Deus planejou uma ótima vida para você, quero que saiba disso. Pense nisso. Deus é bom, Ele planejou uma grande vida para você. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. Nós lemos isso em vários lugares na Bíblia, que Deus ele quer nos abençoar e que Ele quer nos usar de forma poderosa, quer suprir todas as nossas necessidades e que Ele quer fazer grandes coisas para nós e através de nós. Ele é bom e Deus tem um bom plano para a sua vida. E eu sinto que há alguém que precisa se apegar a isso hoje. Porque agora, nesse momento, não parece que a sua vida esteja sendo muito boa ou que já tenha sido muito boa. E o inimigo está dizendo que ela nunca vai ser boa. Mas eu quero te dizer, crê somente e você vai ver a glória de Deus. Veja, crer é sua escolha. No que você acredita é sua escolha. Você pode crer nada de bom vai acontecer comigo ou pode crer algo de bom vai acontecer comigo hoje.
Isto é algo que eu tento dizer todos os dias. Eu creio que algo de bom vai acontecer comigo hoje e algo bom vai acontecer através de mim hoje. E permanecer na fé. Romanos 1,17 diz que na palavra de Deus há uma justiça revelada. Esta é uma posição que nós temos com Deus por sua graça e misericórdia, sabe? Porque nós cremos em Jesus. Ele nos justificou nele, mesmo que nós não façamos tudo certo. Ele nos vê como justificados com ele. Você sabia que toda vez que você vem ao Pai em nome de Jesus, o que você está dizendo é que você está apresentando ao Pai tudo aquilo que Jesus é? Graças a Deus que quando vou a Ele em oração, não estou apresentando tudo que a Joyce é, porque estou muito longe de ser o que tenho certeza de que Deus gostaria que eu fosse, mas porque eu tenho a minha fé em Jesus, fé, porque eu tenho a minha fé em Jesus, não tenho que me aproximar do trono com medo e tremendo e pensando que Deus não quer me ouvir. Quer saber? Deus fica tão animado ouvindo a sua voz toda vez que você vem a Ele, e toda vez que você ora, Ele fica tão animado para ouvir o que você tem a dizer, e Ele quer ajudá-lo, Ele quer fazer coisas por você, mas você precisa crer e acreditar o tempo todo. Em Marcos 11 diz que nós podemos falar com as montanhas e elas se movem. E quando oramos, tudo que nós pedirmos, se nós crermos que já recebemos, nós receberemos. Eu amo isso. Então, há um espaço de tempo entre crer que eu recebi pela fé e verdadeiramente receber. E é durante esse tempo de teste que eu preciso manter a minha fé forte. É quando eu preciso continuar dizendo, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Faça isso. Quando a sua fé parecer que está ficando fraca, diga, eu estou crendo, eu acredito que Deus está trabalhando. Algumas escrituras dizem que enquanto acreditarmos, Deus continuará trabalhando em nós. Caminhar em fé. Uma caminhada é dar muitos passos, muitas decisões. O que você fará se não confiar em Deus? Você vai ser infeliz? É hora de começar a confiar em Deus cada vez mais e mais. Não importa como se sente, diga, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu coloco a minha fé em Deus. Eu não vou temer o que o homem pode fazer contra mim. Josué, capítulo 1, são 9 versos, mas não vou ler todos eles. Aqui está dizendo, após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, discípulo de Moisés, Moisés, meu servo, está morto. Portanto, levante-se e passe por esse Jordão, você e todas essas pessoas, para a terra que eu estou dando ao povo de Israel. Ouça isso, e todos os lugares que a sola do seu pé pisar, eu darei a você, assim como prometi a Moisés, meu servo. Então Deus diz, eu já te dei tudo isso, mas você vai ter que ir lá e buscar. Eu amo isso. Há um plano tão bom para a sua vida colocado à sua frente, mas você vai ter que se livrar desse desespero, depressão e desânimo e da atitude negativa e dos pensamentos negativos, da autopiedade, da raiva de todos que já te feriram e dizer, eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva. Ele está lá para te ajudar. Deus está em você. O Espírito Santo está em você. Ele vai te dar a força para fazer o que precisa fazer. Então ele diz, há um bom plano para você lá, você precisa ir lá e pegá-lo. E então no versículo 5, ele diz, seja forte e corajoso, para que você faça com que esse povo herde a terra. Verso 9, não foi eu quem te ordenou? Seja forte e corajoso. Não temas nem te assombres, pois o Senhor teu Deus é contigo onde quer que você vá. Ele tinha um bom plano para a vida deles. Eles só tinham que ser ousados para tomar medidas de fé, ir lá e apossar. Deus disse, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Ele não disse, vai, seja como Moisés? Às vezes acho que somos pegos na armadilha de pensar bem. Sabe, eu não sou como eles, eu não sou como aquele, não sou como aquela também. Mas você não tem que ser como outra pessoa, contanto que Deus esteja com você. Aquilo que te faltar, Deus ele vai compensar. Ele é mais do que suficiente para cada um de nós. E ele pode nos ajudar a fazer o que for preciso fazer na vida. Você precisa perdoar alguém, mas sente como se não pudesse?
Deus pode te dar a graça para fazer isso. Você quer se candidatar para um novo cargo lá no trabalho, mas está com medo de ser rejeitado? Faça com medo. Se você deixar o medo governar a sua vida, você nunca vai descobrir sobre a vida maravilhosa que Deus tem para você.